Rapaz, pense como um livro sobre xadrez pode falar sobre o futuro da humanidade. É que nós temos aqui nesse livro sensacional, A Revolução do Xadrez, um jogo milenar e sua reinvenção na era digital, desse querido aqui, Pieter Ribeiro Dodges, um holandês. Gostei muito desse livro, né? Eu sou apaixonado por xadrez, que eu jogo modestamente, como um amador bem chifrinho, mas me divirto bastante. E gostei assim, o livro tem um desenvolvimento muito bem pensado, né? Começa falando um pouquinho sobre a história do xadrez e como funciona a nossa mente ao jogar o xadrez, né? Eu achei muito interessante ele assim, estudos sobre como os grandes gênios, né, enxergam o tabuleiro. A gente tem aquela ideia, né, que aquele cérebro que fica fazendo milhões de cálculos, vendo dezenas de lances à frente, e que a realidade não seria bem assim, né, que o gênio ele enxerga de uma forma meio intuitiva, ele enxerga uma pintura, uma música, né? Achei bem legal isso, né? E também fala sobre algumas ideias preconcebidas sobre o xadrez. Por exemplo, mulher pode jogar xadrez? O que é que você acha, né? Eu achei sensacional uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Pádua em 2008 e mostrou como o estereótipo de gênero influencia hoje que a gente tem uma predominância masculina no jogo do xadrez, né? Resumindo, né? Tanto homens quanto mulheres jogando, um experimento que eles fizeram, jogando contra robôs. Quando a pessoa achava que estava jogando contra uma mulher, o desempenho era um. Quando achava que estava jogando contra um homem, o desempenho era outro. Quer dizer, você vê que as opiniões preconcebidas têm mais influência no jogo do que meramente o jogo em si, né? Isso eu achei muito interessante, que eu trouxe para o terreno que é mais caro ao meu coração, apesar de eu amar muito xadrez, amo muito mais ainda a literatura, né? E se é verdade que existem diferenças entre o cérebro masculino e feminino, né? E o cérebro feminino, você teria mais habilidade com as palavras, como é que se justifica que você tenha muito mais escritores de renome do que escritores, né? A não ser realmente o machismo estrutural que está aí ainda enchendo a nossa paciência, né? Mas não é à toa que eu digo sempre, né, sobre os escritores do Brasil. O maior escritor brasileiro não é homem e nem nasceu no Brasil, Clarice Lispector. Aproveito para fazer minha reverência. Mas o momento melhor do livro é quando ele realmente entra no assunto das engines, da inteligência artificial e seu uso no xadrez a partir da célebre batalha entre Garry Kasparov, na época o maior jogador de xadrez do mundo, e o Deep Blue. E foi a primeira vez, em 1997, que uma máquina venceu um homem, um grande mestre do xadrez, no jogo do xadrez, né? E interessante que na época, depois da derrota, o Kasparov acusou a equipe do Deep Blue de ter trapaceado usando jogadores humanos. Isso achei de uma ironia sensacional, né? Que aí até o chefe dos engenheiros lá teve uma resposta muito elegante, falou, não, realmente, né, não se compara uma inteligência humana com a inteligência do computador. Um computador nunca faria uma acusação dessa. Eu achei que ele foi muito elegante na resposta, né? E hoje, né, quase 30 anos depois, a gente tem claramente a supremacia indisputável, né, da IA, né? E no xadrez aconteceu antes, né? Então por isso que eu acho que a evolução da IA no xadrez tem muito a nos falar sobre a revolução que a IA está trazendo no mundo, né? E no xadrez ele trouxe 3 elementos que eu achei muito interessantes. Primeiro, que o xadrez a IA, né, o uso da inteligência artificial é considerada grande equalizadora, né? Isso quer dizer o quê? Que o talento deixa de ter tanta importância, porque os jogadores agora, que não tem jogador forte, jogador de elite que não use a IA, não tem nenhum que não use. Se não usar a IA, não vai conseguir chegar no nível profissional. E assim, você tem os jogadores memorizam mais jogadas do que raciocinam, né? Então o talento ficou em segundo plano, né? E outro elemento importante, assim, que eu achei muito curioso isso também, né, que os jogadores passaram a ser menos respeitados pelos amadores, pelos leigos, né, pelos mortais comuns, porque quando você vai assistir uma partida, por exemplo, tem uma barrinha, que é uma barrinha de avaliação da IA, que mostra cada jogada, se o jogador está bem ou mal em relação no jogo, né? E aí o leigo que vê assim, vê um grande mestre que dedicou a vida toda ao estudo do xadrez, né? Pô, que cara burro, não sabe jogar.
Isso é muito interessante, a gente vê isso acontecendo em outras esferas da vida, né? E, assim, vou finalizar uma reflexão trazida para mim, meu grande ídolo no xadrez é o Mikhail Tal, o Mago de Riga, que eu acho um jogador totalmente fora de qualquer contexto, né? E que era muito intuitivo, né? E ele desencarnou antes da era da IA, né? E ele falou o seguinte, que ele não admitia a possibilidade de uma máquina jogar melhor que o ser humano, porque no dia em que uma máquina escrevesse poesia, a poesia morreria, né? E eu fiquei refletindo sobre isso porque eu tive uma experiência, né, visceral, né? Logo quando eu vi a primeira vez o ChatGPT fazer um soneto de Shakespeare em 30 segundos, nem 30 segundos, em meio segundo, né? Eu fiquei tão assim chocado que eu cheguei a ter uma febre, né? Foi um choque para mim. Mas tempos depois, conversando foi uma IA específica sobre literatura, né? E eu conversando, expliquei, olha, meu processo de escrever poesia, eu procuro investigar os meus medos, meus temores e meus desafios, e o que eu vou aprendendo nessa investigação eu transformo em poesia. Você poderia fazer uma poesia assim? E a IA fez uma poesia, falou, não posso falar sobre a morte porque não vivo, mas posso falar sobre o esquecimento. E nessa poesia, feita por um organismo de silício, supostamente não está vivo, me emocionou tão profundamente que me levou às lágrimas. Isso é poesia ou não é poesia? O que é que você acha? De toda forma, recomendo esse livro sensacional.